Nessa segunda aula, nós vamos trabalhar com regressão linear simples e múltipla. Vamos começar com a simples, obviamente, mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês o livro no qual eu estou baseando as minhas aulas. Como é que vocês entram aqui? Vocês vão se dirigir a biblioteca.unicinos.br. Isso aqui nos joga diretamente para a área de pesquisa do site. Aqui na pesquisa geral, vocês vão batucar SPSS. Se vocês quiserem ir mais rapidamente, é só vir aqui no tipo de obra e selecionar livro eletrônico. Aí vocês vão ver que existem diversos livros eletrônicos somente com SPSS, do Fávero, enfim. O que eu gostaria de recomendar para vocês é esse livro aqui, Descobrindo a Estatística usando o SPSS do Andy Field. Esse livro é o livro, na minha opinião, o mais simples dele. Ele é voltado para a graduação. O que não quer dizer que ele seja fraco, pelo contrário, ele é um livro bom, mas ele tem às vezes algumas coisas de livro de graduação que são esquisitas. Ele criou uns personagens e tal, né? Então tem umas coisas assim meio estranhas para a gente estar acostumado a ler livros no nível da pós-graduação, mas de qualquer forma ele não tem nada de errado. E a vantagem do livro do Andy Field, aí vocês vão clicar com o login e a senha de vocês, tá? Para fazer o acesso do Minha Unicinos, do Minha Unicinos. Vai então abrir o livro para vocês aqui. Então, esse livro aqui, o livro do Andy Field, esse livro ele trabalha, como eu disse para vocês, é um livro de estatística para graduação, então ele tem uma linguagem bem simples, bem acessível. Então, para quem nunca teve nenhuma aula de estatística na graduação, ou quem está tendo o primeiro acesso, é uma coisa interessante. Ele está disponível gratuitamente na íntegra para os nossos alunos, então está disponível aqui. O que nós vamos usar, ele é muito interessante de ler, assim, é simples. Ele tem uma explicação do SPSS, enfim, ele é voltado para o SPSS. Nós vamos usar o capítulo 9, modelo linear. Então, se forem utilizando essa navegação aqui na esquerda, nós vamos direto aqui para o que interessa, que é a página 392, usando esse SPSS para estimar o modelo linear com um previsor. Sigam esse livro é o que vocês vão precisar utilizar esse tempo todo, então não tem muita dificuldade com relação a isso. Bom, antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas, algumas dicas de sobrevivência na selva, tá? A primeira delas é a seguinte: quando vocês forem trabalhar com SPSS, eu já expliquei para vocês que vocês devem, na medida do possível, salvar os arquivos de vocês e editar os arquivos de vocês no Excel o tempo inteiro, tá bem? Bom, uma vez salvo as coisas no Excel, vai chegar um momento que vocês vão importar ele no SPSS e vão trabalhar a partir desse momento. Em geral, eu faço isso quando não tem mais entrada, não tem mais ingresso de dados, tá? Quando os dados já foram todos trabalhados, eu importo ele para o SPSS e trabalho aí somente dentro do SPSS. Aí é a minha dica para vocês, a número 1 é essa. Antes de começar a mexer na base, a minha primeira sugestão é a seguinte: venham aqui na base, nós vamos usar esse albumsales.sav, tá? Essa extensão .sav é a extensão que o SPSS usa para salvar as bases, os arquivos dele. Pressionem Ctrl+C ou copiar, Ctrl+C, e deem um Ctrl+V ou colar antes de sair metendo a mão. Por quê? Porque vai criar esse arquivo aqui, o arquivo de cópia, né? E aí vocês vão ter certeza de que a base de dados de vocês não vai se melar, vocês não vão salvar nada errado, não vão mexer, porque o que acontece? O SPSS, ele não é só uma ferramenta para fazer análise de dados. Vocês podem fazer uma série de coisas, transformar dados, formatar dados, enfim, fazer uma série de coisas, e aí, se vocês começam a fazer essa série de coisas aí nela, base de dados, vocês não tem para onde voltar. Então, minha sugestão é, antes de abrir, né, copia e cola. Bom, então vamos lá para IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Statistics 22, que é a versão que eu tenho aqui instalada nesse computador, e vai abrir esse painel aqui, falando de todos os materiais licenciados, enfim, vai abrir essa telinha aqui para vocês do SPSS Statistics, né? Em geral, eu cancelo, eu raramente uso ela. Vem em arquivo, abrir dados. Bom, ele, por padrão, ele vai querer abrir os arquivos dele, aqui o .sav. Mas vocês podem abrir, como eu disse para vocês, arquivos de outros formatos. O que eu uso muito, que é o Excel, tá? Lotus, faz muito tempo que eu não uso. SAS, Tata e os arquivos texto, TXT, DAT, CSV. Então, se vocês tiverem um site lá, IBGE, alguma coisa que permite que vocês baixem em Excel, ou não baixem em Excel, mas baixem em CSV e tal, vocês podem usar o CSV. Nós vamos deixar assim como está, SPSS, e vamos selecionar o álbum sales.sav. Bom, aí o SPSS tem duas opções: abrir, que se vocês clicarem abre o arquivo direto, ou colar. Todos os comandos do SPSS, todas as janelas do SPSS tem um OK, ou um abrir, ou fazer qualquer coisa, e um colar.
Dica de alguém que já está há muitos anos nesse negócio é cliquem sempre no colar. Por quê? Agora vou colar aqui e vocês vão ver por quê, tá? Vocês veem que ele abriu uma outra janela aqui do lado. Ó, aqui está ele não abriu os dados, ó. Ele não executou. Mas ele colocou para mim o comando que vai abrir. Ah, Yuri, mas é só um passo a mais, eu vou querer abrir o arquivo mesmo. Por que eu estou fazendo isso? Deixa eu dar, agora que vem a dica. Bom, primeiro que vocês podem compartilhar esse arquivo de sintaxe com os colegas de vocês. Por exemplo, vocês estão fazendo isso aqui, não agora, nos exercícios, né, obviamente, mas quando vocês estiverem, por exemplo, escrevendo um artigo, 2, 3 pesquisadores, trabalhando num determinado projeto, e um dos colegas de vocês quer saber o que está acontecendo, vocês podem compartilhar ou enviar a sintaxe para ele, ele acompanha, ele consegue ler a sintaxe e ver o que aconteceu. Não precisa gravar os teus comandos todos, eles estão gravados aqui em formato de texto, que é bem mais fácil, bem mais rápido de ler do que ver um vídeo, por exemplo, de vocês ter que ficar gravando em vídeo toda vez que vocês querem mexer nos dados, tá? Então, ele faz isso. Para executar esses comandos, vocês selecionam aqui e apertam nessa flechinha aqui do executar seleção, ou se vocês gostam de usar o teclado, Ctrl R, tá? Eu vou apertar aqui para vocês poderem enxergar, geralmente eu vou no Ctrl R, tá? Acho mais rápido. Certo? Quando vocês executam, vocês veem o seguinte, agora ele tem 3 janelas. Ele tem uma que é a saída, onde tem as execuções do meu comando. Aqui no caso a saída não tem nada, ele só abriu o arquivo, não tem nada, depois mais adiante a gente vai ver. Uma com a base de dados. Essa base de dados ela tem 2 abas aqui embaixo, uma que vocês enxergam os próprios dados, se vocês quiserem mexer aqui, não gostaram do 200, quiserem trocar para alguma outra coisa, vocês podem, né? Não recomendo, obviamente, porque aí vocês estão detonando com a pesquisa de vocês. Mas se, por exemplo, vocês têm aqui 200 e vocês foram lá no questionário do caso número 9 e viram que não é 200, é 250, vocês podem alterar aqui, tá? E aí tem aqui uma série de informações dos tipos de variáveis, tá? Vejam, vendas é numérico, e aí tem um rótulo, esse tipo de coisa vocês têm que fazer geralmente, porque o Excel não tem isso, tá? Essa informação aqui da largura, do número de decimais, em geral o Excel não traz. Então a gente tem, aqui que eu falei para vocês que vocês podem definir quais são os valores de missing values, então vocês podem dizer assim, olha, valor, se tiver aqui, ó, NA ou 99, sei lá, é missing, né? Os valores que vocês definiram lá. Vou cancelar aqui por enquanto. Vamos que interessa aqui. Essa aqui é a nossa base de dados, eu vou falar um pouco mais nela adiante. Então, cada linha aqui é um caso, então esse aqui é o caso 1, aqui são as colunas, né? Então isso aqui é uma matriz, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, tá? Então, essa base de dados eu posso usar no meu sistema. Então, nós vamos fazer, para começar, a operação mais simples que existe, que é a regressão linear simples. Antes disso, eu queria mostrar para vocês um gráfico muito bacana que tem aqui. Eu vou começar com um gráfico porque, assim, sempre, toda e qualquer vez que vocês forem fazer uma análise de dados, comecem fazendo um gráfico das variáveis. Então, aqui, o SPSS antigamente tinha gráfico, eu sugeriria que vocês fizessem o gráfico de dispersão, né, o gráfico de ponto, que eles chamam de scatter plot. Né? Mais modernamente, o SPSS desenvolveu essa função aqui, que é gráficos de variável de regressão. O que faz? Tu coloca a variável no eixo vertical, vai colocar o teu Y, né? Vendas de álbum em milhares. Veja isso aqui, só para voltar um pouquinho na base de dados. Ó. Essa base de dados tem 4 variáveis aqui, como explica no livro. Essa primeira coluna é o orçamento de publicidade. Aqui são as vendas de álbuns. Aqui é o número de vezes que tocou no rádio. E aqui é quão bonitos são os membros da banda. Então, a gente vai tentar explicar na regressão simples, usando apenas o orçamento de publicidade. Tem uma série de funções interessantes aqui. Colorir por exemplo, se a gente tivesse um gráfico aqui, em que a gente estivesse fazendo salários e anos de educação, e a gente tivesse uma outra variável que fosse gênero, vocês podem colorir por gênero, e aí vocês vão ver de que forma os salários dos homens e das mulheres ficam dentro do plot. Quando se tem variáveis categóricas, essa uso de colorir por dá uma terceira dimensão que a gente não consegue fazer, e é bem interessante, tem como apreciar por aí. Dimensionar por exemplo, a gente poderia fazer aqui que cada ponto tivesse um tamanho de acordo com uma certa variável da nossa base, por exemplo, o número de vezes que toca no rádio. Então a gente vai ter ali alguma informação melhor. A gente pode olhar isso depois, tá? Moldar por, rotular por, a gente pode botar rótulos nos pontos, então a gente pode botar lá, sei lá, eu quero ver que cada rótulo tenha, se tivesse aqui o nome da banda, ou o nome do álbum, eu podia botar o rótulo no nome do álbum, por exemplo. E aí, em geral, no SPSS tem aqui também a função, bem à direita, aqui antes da gente clicar, a gente dá uma olhada nas opções. Vocês podem botar o título do
gráfico. Em geral, eu não coloco o título do gráfico no gráfico, eu boto o título do gráfico no documento, mas enfim. Uma coisa que eu gosto de colocar aqui também é, já que é uma regressão linear, é colocar uma linha, né, linear no gráfico de dispersão. Ajustar a linha ao total, ou ajustar para cada grupo de cor categórico. Então, de novo, se eu tivesse homens e mulheres nessa base, por exemplo, em salários, eu poderia dizer assim, ó, eu quero que tu coloque uma linha para os homens e uma linha para as mulheres. E ele ia fazer traçar o gráfico das duas. Bem legal, isso é uma informação bem bacana. Também gráficos das variáveis categóricas, se eu quero gráfico de barra de média, linha de média, block plots, gráfico de caixa, um bordo, isso eu não vou querer. Também dá para ter algumas opções de gráficos, enfim, mas é isso, tá? Tá pronto para fazer o nosso gráfico. Aí vejam aqui, eu tenho OK e tenho colar, como sempre, colar. Tá pronto o gráfico? Não, ele está aqui na janela da sintaxe. Vamos tentar dar uma olhadinha nisso aqui. Primeiro, outra coisa paranoica, né? Sempre gravem os dados de vocês, de preferência, numa pasta que esteja sincronizando com a nuvem. Tipo a minha que está sincronizando com o OneDrive da Unicinos. Todo mundo tem um OneDrive da Unicinos, 1 TB, aproveite, né? Instale na sua máquina e use. Quando eu comecei a usar o SPSS era assim, ele tinha isso, tá? E a gente só podia trabalhar com uma base de dados ao mesmo tempo. Então, agora, mais modernamente, ele tem essa coisa de conjuntos de dados. Eu posso trabalhar com mais de um conjunto de dados simultaneamente. Então, ele vai assumir, ele vai ativar ele vai começar, então ele vai dizer assim, ó, obtém o arquivo tal, dataset igual a tal, dataset activate e tal. Para que isso é importante? Porque vocês salvam isso aqui depois, como eu disse para vocês, compartilham e tal. E aí, esqueci de comentar isso mais atrás. Se vocês vão mandar um paper para um journal, tá? E esse paper tem a felicidade de ser aceito, mas a infelicidade de receber uma mensagem do revisor dizendo que, olha, aquele cálculo, aquele gráfico tem que ter não sei o que e tal, vocês querem mudar alguma coisa, vocês podem entrar aqui e descobrir como é que vocês fizeram as coisas. Como é que eu fiz a minha recomendação é não façam absolutamente nada no SPSS sem salvar a sintaxe. Depois vocês salvam a sintaxe e depois posso até mostrar, mas vocês rodam tudo de novo. É um replay. A sintaxe ela tem a capacidade de refazer todas as operações que vocês fizeram na sequência que vocês fizeram. Então, vai lá, executar a seleção, agora sim, né? Ele grava aqui o log e ele vem e gera o gráfico para mim, tá? Veja o seguinte, a gente vai olhar depois mais tarde isso, tá? Quando a gente falar sobre resíduos um pouquinho mais adiante, eu vou falar sobre esse tipo de coisa. Mas vejam bem, aqui estão, nessa linha aqui está o orçamento e aqui está a linha da venda de álbuns, né? Vocês vejam que tá tudo bem, ela tem uma dispersão e tal, interessante. Ela realmente parece uma linha. A única coisa que eu não gosto dela aqui é o seguinte, observem que quanto menor o valor do X, vejam que discos com orçamento muito baixo tendem a ter um resíduo maior, tanto para mais quanto para menos, do que discos com um orçamento menor. Ele parece explicar melhor, ó, tá vendo? Ele parece explicar melhor à medida que vai indo mais para a direita do gráfico. Isso é um elemento de preocupação numa regressão linear. Se vocês tiverem uma regressão linear que vocês fizeram o plot assim e viram que acontece isso, sinal de que está faltando alguma coisa. O problema desse plot é que é o seguinte, isso aqui é uma regressão linear simples. Então, tá na cara que tá com problema. O que acontece é que se eu botar mais variáveis, esse gráfico não vai mudar, porque ele é um gráfico bivariado. Então, eu vou mostrar mais adiante, quando a gente começar na regressão múltipla, que é o que realmente a gente vai usar o resto da vida da gente, como é que você fazem esse diagnóstico, tá? Mas a princípio, aqui já dá para ver que tem um probleminha, que a regressão simples não vai dar muito certo. Bom, mas vamos fazer ela igual, tá? Vamos fazer de conta que eu não sei, eu não conheço, estou aprendendo estatística agora e tal, não sei como é que é, tá? Então, como é que a gente faz a regressão? A gente pode estar em qualquer uma dessas janelas, tá? Eu sempre tenho a mania de vir para cá e voltar daqui para fazer, mas não precisa. Se vocês estiverem aqui no síntese também vai funcionar igual. Ou qualquer uma delas na saída. Vocês vêm aqui em analisar, agora vamos fazer a regressão mesmo. Analisar, venham em regressão, e a segunda opção, que é regressão linear. Nunca modelagem linear automática. Album sales, vendas é a minha variável dependente, é meu Y. No meu primeiro bloco, e isso aqui depois a gente vai voltar aqui, eu vou explicar o que é essa coisa do primeiro bloco. A gente usa isso muito, mas agora por enquanto vocês não deem muita bola para isso. Eu vou colocar no meu primeiro bloco a variável orçamento de publicidade, né? Então essa questão aqui do bloco, por enquanto, deixa assim. Variável de seleção não é necessário, rótulo
de caso também não é necessário. Ponderação WLS também não vamos usar. Esses métodos, tá? Os métodos têm diversas possibilidades. Tem esse método inserir, que é o enter. Stepwise vai, se vocês colocar, aqui no caso não faz sentido com uma variável só, mas na regressão múltipla, por exemplo, vocês podem colocar uma série de variáveis e o Stepwise vai fazer uma regressão em que ele vai colocando as variáveis à medida que elas forem sendo mais relevantes para explicar o problema de vocês. Quando fazer isso? Nunca. Remover? Nunca. Para trás? Nunca. Redirecionar? Nunca. Usem somente o método inserir. Não usem nenhum outro método, porque não é aceito em paper nenhum, e se vocês disserem que usaram o outro método, vocês estão com problema, tá? O próximo não é para o próximo bloco, nós não vamos trabalhar nisso agora, vamos usar por enquanto o bloco 1 de 1, tá? Estatística. Então, o que nós vamos precisar? Estimativas, intervalo de confiança, matriz de covariância, testes de residuais, diagnóstico por caso, ajuste do modelo, alteração quadrada de R, estatísticas descritivas, correlações parciais de parte, diagnóstico de colinearidade. Tudo! Selecionem tudo. O custo é zero. Zero. Não existe custo nenhum de selecionar todas os diagnósticos possíveis e imagináveis. Só vai vir uma cacetada de coisas que algumas dessas não vão usar, tá? Mas é bom ter a saída para que vocês possam descobrir se tem algum problema na coisa, tá? Gráfico. Isso também é uma coisa bem legal de ter. O que eu geralmente ativo? Histograma, eu ativo. Gráfico de probabilidade normal, eu ativo. Depois eu vou mostrar para que serve isso quando a gente falar de diagnóstico. Produzir todos os gráficos parciais. Aqui, no caso, não faz muito sentido, mas quando vocês forem fazer, sim. E, em geral, previsto por residual. A gente pode fazer vários gráficos, tá? Aqui, próximo. Então, vocês podem ter vários gráficos de dispersão, se vocês quiserem. Por exemplo, no anterior eu fiz o previsto pelo residual. Que eu posso fazer a variável dependente, o y aqui, pelo previsto. Eu posso fazer, sei lá, dependente aqui e a dispersão do residual. Tem uns gráficos bem interessantes. E não continuar. E aí, então, salvar. A opção salvar. Tudo. Selecionem tudo. O que nós vamos usar agora, tá? Para essa primeira parte. Depois, quando a gente for fazer lá, mais tarde, eu vou mostrar outras coisas que vocês devem salvar. Mas assim, ó, a princípio, eu vou pedir que nessa primeira rodada vocês salvem o valor previsto não padronizado, o residual não padronizado, tá? Eu vou mais adiante lá, eu mostro o que é esse residual não padronizado e espero conseguir explicar também o que é o residual padronizado, tá? Então, vamos a princípio salvar só essas duas coisas, tá bem? Porque a gente vai usar isso. Não precisa incluir a matriz de covariância, ok. Opções, probabilidade de F, a gente não vai usar mesmo isso aqui. Incluir constante na equação, sempre deixem isso ligado. Valores ausentes, sempre excluir casos por lista, tá? Uma possibilidade é substituir pela média. Existe essa alternativa, se vocês tiverem alguns dados faltantes, a SPSS faz uma média das outras respostas e coloca ali como substituto. Se vocês tiverem uma base de dados muito careca, pode ser interessante. Com poucos dados e tal, pode acontecer. Mas assim, para jogar limpo, assim, não é limpo, mas play safe, né? Assim, pelo lado da segurança, excluir casos por lista é melhor de todos. Porque qual é que é a diferença entre excluir casos por lista? Significa o seguinte, se tiver faltando uma resposta, ele exclui o caso todo. Uma resposta só daquelas que te interessam. No caso ali, se ele não tiver vendas ou publicidade ou nenhuma das duas, ele remove o caso. Geralmente, exclui caso por lista. Aqui, estilo. Aí que vocês podem selecionar o estilo das tabelas. Quais são as tabelas boas do SPSS para publicação? Nenhuma. Quando eu passar essa parte, que eu vou falar da parte mais básica, eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para gerar uma tabela que é um pouquinho mais próxima da tabela APA, usando a SPSS, tá? Bom, então a gente tem algumas opções aqui embaixo. Ok, vai gerar a regressão direta, nunca usem, ou colar, tá certo? Aqui ele gerou o comando da regressão. Ele vai rodar essa regressão em cima da base de dados ativa, que é essa aqui que está aqui, que é a venda de álbuns, tá? Se vocês quiserem ler aqui a regressão, ele pede as seguintes descritivas, né? Missing da lista, as estatísticas aqui que eu pedi para ele colocar, os critérios para entrada e saída do P, qual é a variável dependente, qual é o meu Y. Aqui ele está dizendo assim, ó, o primeiro bloco, né, method enter, e aí as variáveis independentes, pedir todos os plots parciais, quais são os scatter plots que eu vou utilizar, como é que eu vou fazer os testes dos resíduos, como é que eu vou fazer o teste dos casos e o que eu tenho que salvar dentro da minha base. É isso, tá? Se você
tiverem alguma dúvida desses parâmetros aqui, se quiserem alterar depois, vocês podem alterar eles manualmente aqui, né? Ah, eu copiei aqui, isso é um texto, né, gente? Copia, certo? Cola aqui e faz um outro modelo. Mesmo pode escrever o teu modelo. Ah, eu quero fazer tudo de novo para selecionar mais uma variável. Pode, sabe o nome da variável, troca ali, tá? Bom, então vamos selecionar aqui e vamos rodar. E aí que vem. Bom, aqui na esquerda, então, a gente vai ter, a SPSS tem essa partezinha aqui da esquerda, que são uma série de rótulos, vamos dizer assim, né? Então aqui ele vai colocando para cada comando que a gente dá, dentro de uma análise, o SPSS já dá para vocês na regressão aqui. Então isso aqui não tem nada a ver com regressão, isso aqui é estatística descritiva, vocês têm que colocar, não tem como fazer paper sem escrever, tem que colocar a estatística descritiva das variáveis de interesse. O N, o desvio padrão, média e tal, né? E as correlações de Pearson disso aqui. Claro que ninguém usa uma tabela tão mal formatada assim, a gente usa tabelas de outra natureza, mas o que interessa é a correlação de Pearson entre as variáveis, a gente vê que elas estão correlacionadas com 578. Se uma coisa não tiver influência na outra, não sei, mas vamos combinar que é bastante. Então, variáveis inseridas, né, no modelo 1. Então, assim, nós criamos só um modelo, né, cada bloco daqueles é um modelo. Nós vamos ver mais tarde o que é um modelo e como é que funciona. Aqui está o resumo do modelo, o R quadrado e tudo mais, a ANOVA do modelo e os coeficientes, que é o que nos interessa, a gente vai usar e vai estudar eles um pouco mais agora, tá? Já dei para vocês o que vocês precisam entender para entender os coeficientes, né? O que são os coeficientes? Os coeficientes são os parâmetros da função linear que nós vimos no vídeo passado. Agora, para entender se o meu modelo está bom ou não está, eu tenho que entender o conceito de resíduo. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, para a gente entender essa saída do SPSS, é preciso que a gente entenda primeiro o conceito de modelo. O que é um modelo? O que a gente está tentando modelar aqui? A gente está tentando modelar a venda de álbuns, certo? Então, a gente está querendo dizer que as vendas são uma função do meu investimento em propaganda. Sonho de consumo de qualquer marqueteiro, né? Ter essa informação. Quando eu rodo a regressão, a gente já viu isso em outros momentos, é só olhar a tabela aqui, a gente vê o seguinte, que como eu modelei em função das propagandas, eu disse assim, olha, as vendas de qualquer álbum em milhares, né? Vai ser o intercepto, que é 134, 140, mais aquele meu coeficiente B1, que é 0,96, vezes a minha propaganda, em milhares de libras, tá? Peguei uma série de discos em um determinado ano, peguei as vendas desses discos e, dividido por 1000, armazenei em uma base de dados. Peguei o investimento de propaganda desses mesmos discos, dividi por 1000 e armazenei em uma base de dados. Então eu quero saber qual é o efeito do investimento em propaganda na venda de discos. Bem, agora vamos lembrar de uma coisa. Isso é um modelo. O que é um modelo? Um modelo é uma descrição parcial da realidade, é uma descrição incompleta da realidade. Contrariamente a, talvez, algumas tradições de pesquisa, na tradição quantitativa, a gente quer o modelo mais enxuto possível. A gente quer um modelo que a gente chama de mais parcimonioso possível. Como é que a gente atinge parcimônia? É explicando um modelo com o menor número possível de variáveis. Então, o que a gente está tentando fazer aqui? A gente está tentando explicar ele só pela propaganda. Vamos ver se vai dar. E como é que a gente vai ver isso? A gente vai ver através do resíduo. Tá, então, para simplificar, para não ficar escrevendo vendas e tal, eu vou dizer que vendas é Y, só para simplificar a vida, tá? Vendas é Y, o meu B0 134,140 mais 0,96 vezes a propaganda, tá certo? Só que a gente sabe que não é isso que acontece. A gente sabe que, na verdade, para cada item que a gente estimou ali, a gente vê isso através daquele plot que a gente tem ali, gráfico de dispersão da variável y em relação à variável x, tá? Que existe para cada ponto daqueles uma distância em relação à reta que nós já vimos na outra vez, que a gente chama de resíduo. Eu vou usar aqui, então é mais um resíduo. Certo? Então, para qualquer álbum I, eu tenho o investimento em propaganda daquele I e um erro associado àquele indivíduo, tá certo? Bem, como é que eu identifico esse erro ou esse resíduo? Tá? A diferença entre erro e resíduo é que o erro se refere à população e o resíduo se refere à amostra. Então, estatisticamente, estaria mais correto falar em resíduo e não em erro. O erro ele é uma expressão que se refere à população como um todo. Eu raramente tenho dados censitários, eu geralmente tenho amostras. Então,
normalmente a gente vai trabalhar com a expressão resíduo aqui, tá? E a letra grega que normalmente é utilizada é o epsilon, ou quando a gente usa, não tem um teclado com letras gregas, a gente usa o E minúsculo como sinônimo de resíduo, tá? Bom, então vamos lá. Como é que a gente calcula então esse resíduo? Bom, isso é bem fácil de fazer, na verdade, se vocês forem parar para pensar. Vamos ver o seguinte, ó. Eu tenho o seguinte, vamos pegar um caso específico, fazer um estudo de caso agora. Vamos pegar a venda do primeiro álbum que tem ali na nossa base de dados, tá? A venda desse álbum, 330 mil álbuns, então é 134 mais 104,140 mais 0,96 vezes o nosso X, que é o orçamento de propaganda que esse álbum teve ao longo daquele ano. Então vamos dizer o seguinte, que foi 10,26, né, para 3 mil álbuns, ele investiu 10,26 milhares de libras, né, 10.260 libras ao longo daquele ano, tá? Vocês veem que tem álbuns com orçamentos de propaganda bem modestos aí, né? Mas esse resíduo. Então, vamos fazer essa conta aqui. 330 é igual a 134,140 mais... Vou pegar aqui, então, minha calculadora estatística super sofisticada, que ela tem várias funções, inclusive regressão. Ela faz regressão linear simples, eu acho. Ela não faz regressão linear múltipla, mas vamos lá. E aí eu vou fazer essa conta incrível aqui, que é o meu 0,96. Deixa eu só confirmar certinho se é 0,96 mesmo. Ou se é 0,096. É 0, desculpa aqui, é 0, só estava estimando um número um pouco maior aqui do que o efetivamente registrado. O número é tão pequeno que eu tinha me atrapalhado. Então vamos lá. Então, isso aqui é 0,096 vezes 10,26. 0,98496, vou arredondar para 85. Vou andar com 3 casas aqui. Mais o meu resíduo. Certo? Bom, então vamos lá. Eu vou passar tudo isso aqui para trás subtraindo, então eu vou ter que o meu resíduo aqui, desse indivíduo 1 aqui, aliás é o 1 aqui, né? Erro de 1, é igual a 330 menos 134,140 menos 0,985. Portanto, o meu erro aqui do nosso indivíduo 1 isso aqui vai dar 194,875. Se vocês forem olhar lá os dados que o SPSS salvou como sendo os dados do resíduo para esse indivíduo 1 aqui, que eu pedi para salvar, vocês vão ver que esses dados aqui, é exatamente isso que ele está fazendo, o SPSS. Ele calculou para cada um deles, depois que ele calculou esse modelo aqui, depois que ele identificou esse modelo aqui, vendas é igual a 134,140 mais 196, 0,096 vezes as propagandas, ele vai calcular esse erro, quando eu mando salvar o erro, ele vai calcular esse erro para cada um dos indivíduos e vai salvar ali se eu mandar salvar. Se eu não mandar salvar, ele vai calcular igual, porque ele precisa disso para todas as outras contas. Se vocês quiserem detalhes, eu posso entrar em detalhes com vocês, mas não precisamos de todos eles aqui agora. O que eu preciso que vocês entendam é o que é o resíduo. O resíduo é o que sobra da minha conta. Existe uma outra maneira de colocar isso, de escrever isso, que é o seguinte. Eu escrevi aqui, né, as vendas de Y um YI aqui, o Y do indivíduo I vai ser um beta 0. Olha, o SPSS, vocês olham na tabela do coeficiente, o SPSS ele tem a coluna do B e a coluna do beta, e o beta é o padronizado. Esquece isso, tá? Isso é só o SPSS que tem. Na verdade, isso para nós não interessa muito. A gente chama do que quiser. Tem gente que chama de alfa, tem gente que chama de beta, tem gente que chama de gama. Eu vou chamar de beta aqui o tempo todo, porque é o jeito que eu aprendi, é o jeito que eu sempre uso, é beta, tá? Então, beta 0 mais beta 1, x1, xi, aliás, x do indivíduo I, mais essa sobrinha aqui do I, tá certo? Quando o SPSS estima isso, um modelo, uma parte desse modelo, então, é o que ele prevê. Então, isso aqui é o que o modelo prevê e isso aqui é o resíduo. Muito bem. Então, como é que a gente pode interpretar isso de outra forma? Vejam, vamos pegar uma parte, vamos pegar só a parte do previsto aqui.
para ficar diferente daqui de cima, do meu modelo, vamos pegar e vamos botar um chapeuzinho em cima, que é como a notação tradicional em estatística é. Quando tem um chapeuzinho, vocês vão ver talvez alguns softwares e tal, falando até do Y-hat, né? O Y-hat, o que é? O Y-hat, na verdade, é a previsão, tá? Então, o valor previsto, o Y previsto é isso aqui. E o Y real é isso. Então, se a gente voltar para essa fórmula aqui de cima, é fácil de ver que o meu resíduo é a diferença entre o Y de verdade, o Y que eu sei na minha equação, o Y que eu conheço e aquele Y que o meu modelo está prevendo, certo? Vamos fazer essa outra possibilidade para ver como é que funciona, tá certo? Então vamos pegar esse mesmo caso 1 aqui para ficar parelho a nossa história. A gente sabe que o caso 1 vai ser o Y de 1 é igual ao beta 0 mais beta 1, x de 1, x do indivíduo 1. O meu previsto para o indivíduo 1 vai ser 134,140 mais 0,096. Essa vez eu acertei, viu? A gente vai evoluindo. Vezes o x do nosso i ali. Esse cara aqui, então, o y é igual a 134,140 mais 0,096 vezes 10,26. Isso aqui vai ser igual, fazendo todas as continhas lá que precisa, vai ser igual a 134,140 mais 0,985. Então, o y previsto é igual a 134,140 mais 0,985. 135,125. Qual é que é o valor do meu resíduo aqui do indivíduo 1? Vai ser o y do 1 menos o previsto do 1. O meu y é o valor das vendas efetivamente de 330 e o valor que o meu modelo previu é 135,125. Portanto, 194,875, como tínhamos calculado de outro jeito. Tá? Então, qualquer das duas maneiras, a gente encontra o resíduo igual. Vocês veem o seguinte, aquela coluna que a gente mandou salvar ali dos valores previstos no SPSS, aquela ali, na tabela, aquela coluna ali mostra isso aqui também. Ó. Ela vai ter o PRE1, isso é o PRE1, que o SPSS salva, ele coloca PRE1, porque se a gente rodar vários modelos e mandar salvar, ele vai botar PRE1, PRE2, PRE3 e tal, para cada modelo que eu for rodar. Tá? E isso aqui é o que ele salva como resíduo res1. Tá? Então a gente pode salvar ele na base e inspecioná-los individualmente. Bom, eu espero que a minha explicação de resíduo tenha sido clara para vocês. O que eu tenho a dizer com relação a isso, assim, que eu não falei nessa explicação que eu fiz lá no quadro, é que o resíduo captura informações que o meu modelo não consegue capturar. Então vamos voltar aqui para esse gráfico aqui, está na saída. Vocês veem o seguinte, o que significa isso? Significa o seguinte, isso aqui é um furo do meu gráfico, certo? É um furo do meu modelo. Né? Quanto mais longe, pensem assim, quanto mais longe, pior é o meu modelo. O que faz com que um ponto fique mais longe ou mais perto da reta que a minha regressão está calculando? Quanto mais preciso for o meu modelo, menor o resíduo. Quanto menos informação, quanto mais impreciso for o meu modelo, mais coisas vão cair para o resíduo, tá certo? Então veja o seguinte, eu fiz acabei de mostrar ali no quadro, y é igual a beta 0 mais beta 1 x1 mais resíduo. Se esse nosso fenômeno, que é a venda de álbum, for explicado por outras coisas, que não só o orçamento em propaganda, todas essas outras coisas vão acabar caindo no resíduo. Por que então que a gente tem bandas com o mesmo orçamento de propaganda aqui, que tem diferenças tão grandes na venda dos álbuns? Porque certamente o que está explicando esse resíduo aqui dessas bandas aqui, que estão vendendo muito menos do que as outras que tiveram o mesmo orçamento de propaganda, que não estão sendo explicados pelo modelo. E o que vai me dizer quais são essas variáveis aqui? A minha teoria. Né? Vocês vão olhar lá, vocês vão coletar lá as informações. Vamos dizer agora que vocês sejam pesquisadores na área de marketing de álbuns, de bandas. Né? Com esse revival que está tendo agora de LPs, né? Pode ser até que isso aqui volte a fazer sentido. Durante muito tempo isso não fazia tanto. Bom, a gente está falando aqui de vendas de álbuns, né? Isso aqui podia ser milhões de downloads na loja do, sei lá quem, iTunes ou Spotify, né? Vocês têm acesso a esses dados.
quadrado, digamos, tá certo? E vocês querem explicar esse fenômeno. O que acontece? Bom, vocês leem os papers que falam sobre vendas de álbuns, certo? E eles dizem, olha, um fator explicador dessa venda de álbuns aí é o quanto a empresa investe em marketing, a propaganda, né, o orçamento da área de promoção, né, de todas as mídias do composto de comunicação da gravadora ou enfim, de quem está por trás do artista, em cima da determinado música ou álbum, explica lá as vendas dele. Bom, então vocês não vão fazer uma pesquisa em que essa informação não exista. Vocês não vão fazer, isso já está fazendo parte. Só que, claro, vocês não vão chover no molhado, certo? Vocês não vão fazer uma pesquisa que fale lá e que diga, olha, realmente nós coletamos informações e vimos que, como todos os outros 100 papers que foram publicados antes, realmente o budget o orçamento de publicidade explica as vendas. O revisor vai dizer, e aí? Né? Qual é a contribuição? Não vai chegar nem no revisor, né? O editor vai olhar para vocês e vai dizer, e aí, né? O que eu faço com isso? Bom, como é que a gente resolve isso? Em geral, quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, o nosso trabalho é o seguinte, a gente utiliza uma técnica, aqui o SPSS chama de blocos, eu acho muito estranho, porque aqui ele chama de blocos, lá adiante na saída ele vai chamar de modelos, mas a gente faz isso, a gente faz modelos que a gente chama de modelos aninhados. A gente coloca lá a variável de interesse, eu estou querendo explicar vendas de álbum, ou estou querendo explicar salários, ou estou querendo explicar satisfação dos funcionários, ou rentabilidade da empresa, o que vocês quiserem explicar na pesquisa de vocês, tá? É a variável dependente aqui. Nesse primeiro bloco, a gente coloca as variáveis independentes que os outros pesquisadores já identificaram, que a gente vai chamar de variáveis de controle. Por que são variáveis de controle? Porque a gente vai dizer que a gente vai controlar a nossa pesquisa com base nessas variáveis. Eu vou colocar no meu bloco 2 a minha variável de interesse. No bloco 1, eu vou colocar todas as variáveis de controle, certo? Então vamos dizer o seguinte, vamos fazer uma exposição aqui, que todas as pesquisas anteriores falaram que o orçamento de vendas que gera venda de disco, tá? Eu estou publicando um paper no Journal de Marketing e estou dizendo isso. E o meu paper diz o seguinte, olha, mas tem uma coisa que as pesquisas anteriores não identificaram, que é o número de vezes que toca no rádio e quão bonitos são os membros da banda. Vocês podem fazer quantos modelos vocês quiserem, tá? Mas aqui eu vou fazer esses dois aqui para mostrar para vocês a diferença. Sempre no método inserir, tá? Vamos conferir as estatísticas, pedir todas, gráfico, vou manter aqueles que eu tinha feito, salvar. E agora sim eu vou pedir para salvar tudo. Esse aqui eu não vou utilizar, e aí eu vou colar. Bloco 2, número de vezes que toca no rádio, atratividade da banda. Bem, então aqui eu tenho o bloco 1, orçamento de publicidade. Bloco 2, aí sim, minha hipótese 1, que é o número de vezes que toca no rádio. Hipótese 2, quão bonitos são os membros da banda. Agora sim, agora vamos lá, vamos dar um colar. Então veja o seguinte, quando eu tenho dois blocos, ou dois modelos, ele vai colocar duas vezes esse método aqui, né? Então eu vou ter aqui a variável dependente de vendas. Na primeira eu vou ter publicidade, depois na segunda eu vou ter as duas adicionais. Eu vou rodar isso aqui e vamos ver que resultados nós temos. Certo? Ele joga aqui para dentro da minha regressão. Eu tenho aquela anterior, eu vou manter a anterior aqui por questões de comparação. E aí vamos olhar um pouquinho o que aconteceu com os nossos modelos aqui quando eles entraram e saíram. Então, estatísticas descritivas. Então vejam, se vocês vão olhar um livro de estatística, ele vai dizer assim, olha, vocês têm que, antes de fazer o modelo, antes de rodar a regressão, você tem que verificar isso, verificar aquilo outro. O que eu sugiro para vocês é o seguinte, olha, faça um gráfico, ou 2, ou 3, com aquele gráfico ali, e todas as outras coisas que tem que verificar antes de rodar a regressão, na verdade, o SPSS já joga na saída do próprio comando regresso. Então, não faz muito sentido a gente parar e agora vamos fazer tudo antes de fazer. Não, a gente faz a regressão, a gente pede todas as coisas que tem ali. Vocês vejam que o tempo é negligível, assim. Eu botei mais modelos, botei mais variáveis, não deu para notar a diferença de tempo. Então vejam, tudo que está aqui ó, é o que vocês precisam botar nas tabelas de vocês. Estatísticas descritivas, correlações, né? Como eu disse, não formatado desse jeito horroroso que o SPSS formata, mas formatado de outro jeito, tá? Talvez tenha uma maneira, até o SPSS hoje mais moderno, talvez até tenha uma maneira legal de fazer as variáveis ficarem formatadas bacana e tal, como a gente consegue fazer com outras plataformas de uma forma bem simples. Então ele vai dizer o seguinte, olha, modelo 1 eu usei o budget e no modelo 2 eu utilizei a atratividade da banda e o número de vezes que tocou no rádio, tá?
tá? Para todos os casos, a variável dependente foi vendas de álbum, e aí ele diz que todas as variáveis solicitadas foram inseridas porque eu usei o método enter, né? Primeiro modelo. Agora que a gente verifica se o modelo tá bom. Aquele nosso primeiro modelo, a gente podia ter visto isso lá atrás, por exemplo, quando eu rodei só ele. Se a gente fosse pegar esse resumo aqui, o modelo 1 é igual àquele modelo que eu rodei lá atrás, o simples, tá? Então, qual é o R dele? 578, não interessa para nada esse R aqui, é inútil. O que nos interessa é o R quadrado. O que é o R quadrado? O R quadrado é o percentual da variância explicada pelo modelo. Então, quando eu entro só investimento em propaganda, o investimento em propaganda explica 33%, um terço das vendas de álbum é explicado pelo investimento em propaganda, certo? O que é o R quadrado ajustado? O R quadrado ajustado é uma penalização que se criou para evitar que vocês coloquem 150 variáveis ali para explicar, né? Ele é um ajuste de parcimônia, digamos assim. Ele vai dizer para vocês, olha, quanto mais variáveis explicativas vocês colocarem no modelo de vocês, pior vai ser o R quadrado ajustado. Uma informação que é interessante de colocar. Tá? O que é a alteração do R quadrado? É a diferença entre o R quadrado desse modelo com o modelo anterior. O que era o modelo anterior? Nenhum. Eu não sabia a explicação. Então, o R quadrado do primeiro modelo, sempre, a alteração é sempre... não faz sentido de usar, né? Ela é 335. Ela explica que vocês têm 33% a mais de explicação de conhecimento que vocês tinham antes. Agora, outra informação importante é o F, né? Essa estatística F também é colocada muitas vezes no rodapé das tabelas, né? E os graus de liberdade, 1 e 198, significa que ele é significativamente diferente de zero. Ou seja, pelo menos uma das minhas variáveis explicativas são relevantes. O que interessa para nós agora que a gente inseriu esse segundo modelo é o seguinte, olha, vamos dizer que aquela fantasia que a gente estava fazendo lá, bom, esse aqui é o meu modelo de interesse, né? Então veja o seguinte, olha, o R quadrado do meu modelo novo é 600, eu agora estou explicando 2/3 da venda de álbuns com essas 3 variáveis. É muito bom. R quadrado ajustado não teve uma perda muito grande, porque eu não inseri tantas variáveis assim, né? A alteração do R quadrado, isso aqui é uma informação super importante, ou seja, este modelo novo que eu estou propondo explica melhor o meu fenômeno 33% a mais, teve 33% a mais de ganho com essas duas variáveis. E aí também eu vejo aqui meu F, 96,447, 2 graus de liberdade, 196, porque eu inseri mais duas variáveis, 196 e tal, é significativo. E esse segundo modelo também é significativamente diferente do primeiro. O que significa dizer que ele é significativamente diferente? Que pelo menos uma das variáveis dependentes ela foi significativa, tá? Então é isso. E agora vamos ao que interessa, o que são os coeficientes, tá? No primeiro modelo, é aquele nosso modelo anterior, o B0 é 134,140, o B2 é 0,096, erro padrão aqui, né? O T, a gente vê que eles são significativos os dois. E aqui é o nosso modelo de interesse, ou seja, eu mantenho a variável de controle e coloco as minhas variáveis que eu estou testando aqui, que são as minhas variáveis que interessam. Então, o modelo 2 é um modelo realmente que faz a diferença, é um modelo que me interessa discutir. Por exemplo, vamos dizer que eu fui lá, estou fazendo um paper sobre venda de álbuns nos anos 90, ou nos anos 80. E aí eu estou querendo ver as bandas, o desempenho das bandas dos anos 80, eu peguei lá a venda de álbum lá na Wikipédia ou em qualquer outra base de dados dessas que tem, o orçamento de publicidade das gravadoras naquela época, e o número de vezes que tocou no rádio, deve ter essa informação em algum lugar no mundo, e um grau de atratividade da banda, né? E aí eu estou fazendo esse estudo aqui, e aí eu vou discutir no meu paper os achados do modelo 2, que é o modelo 2 que me interessa. O modelo 1 é só para dizer assim, olha, realmente os dados que eu tenho confirmam o conhecimento vigente, eu não estou fazendo um estudo com dados tão fora da casa. Vejam que mesmo adicionando essas variáveis aqui, ó, os resultados todos se continuam sendo significativos. Os valores de T são todos muito grandes e o valor que segue é significativo, muito embora a constante não seja mais. O que quer dizer isso? Quer dizer que, bom, quando essas variáveis todas aqui forem próximas de zero, a constante vai ser zero. Eu estou quase com um modelo perfeito. Apesar de ter uma explicação de apenas 66%, eu estou com um modelo muito bom. Ou seja, se tudo isso aqui for zero, o meu modelo consegue não prever uma venda muito diferente de zero. Então, se todos os caras da banda forem feios, não tocar nenhuma vez no rádio, não tiver anúncio, pô, ferrou, não vai vender nada. Tá? Mais ou menos é isso que está explicando. Não estou dizendo que a gente quer sempre que lá o valor do intercept seja zero, mas nesse caso específico faz muito sentido que o intercept seja zero, considerando a característica das variáveis. Tá? Bom, como é que a gente inspeciona os modelos? Agora vamos começar a olhar os resíduos desses modelos aqui.
Me permitam pegar o modelo anterior e mostrar uma coisa para vocês. Eu peguei os mesmos gráficos, tá? Esse aqui são os resíduos padronizados da regressão. Lembra que eu expliquei para vocês que aquilo lá eram os resíduos brutos? Agora eu pedi para salvar o resíduo padronizado. O que que eu... Aqui, ó, tá vendo? Ó, PRE2 do modelo 2, ó, aqui é o PRE1 que era do modelo 1, RES1 que era do modelo 1. Aqui é o PRE2 e o RES2. Veja que o resíduo está bem menor aqui, ó, nesse segundo caso. Aí tem o DRE, não sei o que e tal, e o ZPR1 e o ZRE1. O ZRE1 é o resíduo padronizado. O que que é esse resíduo padronizado? Vocês lembram lá da estatística da curva normal? Esse resíduo padronizado, ele está em Zs. Ele tá... O que que ele é? Divide o teu resíduo pelo desvio padrão, tá? E tu vai ter isso daqui. Ou seja, ele é um resíduo com média 0 e desvio padrão 1. Ou seja, todos esses caras que estão fora do 2 aqui, se vocês se lembram, menos que menos 2 ou acima de mais 2, eles fazem parte de uma minoria de 5% lá, né? Então, e aqui, acima de 3, eles têm um desvio ainda maior. Tá? Deixa eu ver que ele está com um desvio um pouquinho maior para cima, aqui, tá bem? Então essa é a desvio padrão 0,097, muito próximo de 1, tá? Média muito próxima de 0. Ou seja, o desvio padronizado, ele força os teus resíduos a ficarem dentro de uma distribuição que a gente chama de normal padronizada, que é média 0, desvio padrão 1. Por que isso? Porque é mais fácil avaliar, por exemplo, se eu disser para vocês, ó, o resíduo desse cara aqui é 100, no caso 1 é 100, isso é bom ou é ruim? Não sei. Agora, se eu disser que o resíduo dele padronizado é 2,12, eu estou sabendo que ele foi duas vezes 125 acima da média. É um desvio alto, né? Esse aqui é 0,49, 0,14, então eu sei que um desvio desses aqui, do RES2, ó, menos 5, é um desviozinho pequeno, 7, são desvios pequenos, tá? Então eu consigo avaliar o desvio melhor através do desvio padronizado que o desvio normal, tá? É só um cálculo rápido que a gente faz em cima do desvio padronizado, do desvio bruto. Outra questão que a gente olha aqui é o gráfico PP normal de resíduos padronizados. Ou seja, se a gente tem pontos muito fora do riscado aqui, ó, significa que a gente está com problemas. Esse aqui está bem comportadinho até, tá? Outra coisa que a gente gosta de ver é a regressão, o valor previsto padronizado versus os resíduos padronizados. A gente gosta que eles fiquem o mais próximos possível de uma bola, de uma nuvem disforme. Nesse caso aqui, ele está aparecendo alguma coisa estranha aqui para os lados, aqui, tudo bem, mas ainda está valendo. Pior é quando sobra assim, ele sobra num formato de reta, ele sobra num formato de sino, de U invertido, aí a gente começa a ficar nervoso. Aqui, particularmente, não acho muito bonito, mas de qualquer forma, vai lá. Aqui é a regressão, valor previsto ajustado por vendas. Então eu estou pegando previsto versus o real, né? Vocês veem que aquilo que eu estava dizendo para vocês, ó, muito perto aqui da esquerda, ó, muito perto da esquerda, ele tem uma dificuldade naquele modelo simples de ajustar, tá? Aqui é o resíduo por vendas. Vocês veem que ele ainda está muito próximo, né? O resíduo está muito relacionado com vendas. O que significa isso? Aquele modelo com uma variável só, esse aqui na minha opinião, é o sinal de que está problemaço, né? Olha só o resíduo versus as vendas. Quer dizer, sobrou alguma coisa no resíduo que está altamente correlacionado com as vendas. Outra coisa que vocês podem fazer é uma correlação normal, pegar essa variável que está aqui e pedir uma correlação. Vai lá, analisar, correlacionar, bivariável. Eu vou pedir só duas coisas. Eu quero saber as vendas, minha variável de interesse, certo? Com o resíduo desse meu primeiro modelo. Resíduo. A gente tem já o cálculo, né? Mas vamos lá. Vocês viram que tem uma correlação de 816,816 do resíduo com a variável de interesse. Sobrou coisa no resíduo que não devia sobrar. Quando a gente tem um resíduo muito correlacionado com a variável de interesse, significa que sobrou coisa naquela última parte lá. Né? Lembra aquela coisa lá? Esse aqui que eu estou estimando é o y de i é igual a beta 0 mais beta 1 vezes x1 mais epsilon de i, né? Bom, o que isso significa? Significa que naquele epsilon de i, lá, esse resíduo aqui, sobrou muita coisa para aquele resíduo que o meu modelo primeiro não está explicando. Então, faz muito sentido a gente fazer essa análise com os resíduos. Tá? A gente vai olhar aqui, por exemplo, continuar olhando aqui no modelo 1.
diagnóstico dos casos. Bom, ele já apontou só aquele que estava com 3 coisas. Estatística de resíduos, né? Ó, veja que o mínimo é 135, o máximo 352, média tal, desvio padrão tanto, distância de Malanobis, né? Distância de Cook. Então vejam que quais são os problemas que a gente tem. Essas distâncias de Malanobis e distância de Cook são medidas de erro também. Então quanto maior, pior. Vamos lá, vamos olhar essa mesma coisa aqui no lado de cá. Deixa eu fazer o seguinte, até vou recortar aqui para a gente olhar lá do lado. Esse aqui é o modelo da regressão linear simples. Agora nós vamos olhar a regressão linear múltipla, né? Vou pegar aqui essa segunda que a gente fez e vamos fazer as estatísticas de resíduos aqui desse segundo. Observem que no segundo modelo, tá? Ó, o mínimo 42, o mínimo estava 135, baixou bastante, o máximo continua alto. Quer dizer, o que está acontecendo? Eu consigo prever melhor vendas menores, mas eu não consigo prever muito bem vendas muito acima. Tem alguma coisa ainda que não está explicando direito por que alguma banda que outra vende muito acima, que não é a beleza da banda, não é a vez que toca no rádio, tem alguma coisa que não está sendo explicada ainda aí do lado de cima. Tá? Agora, resíduo, eu queria ter visto resíduo. Corta lá no início. Então vamos olhar aqui o resíduo. Ó. Ele estava variando antes entre menos 121 e 144 positivo. Agora aqui, ó, menos 152 e mais 211. Na verdade o resíduo parece que piorou. Ah não, desculpa, esse aqui era o anterior. Então veja que o resíduo ele era maior antes, né? O resíduo maior era maior e o resíduo menor era também pior, né? Ele tinha um resíduo mais afastado, previa vendas bem menores e vendas bem maiores do que o real, né, nesses modelos, no modelo anterior. Agora com esse modelo novo, né, com essas variáveis novas, esse resíduo apertou bastante. A gente quer que o resíduo fique o mais próximo possível do zero. A gente quer que o resíduo seja o menor possível. Quanto menor, melhor. O que significa um resíduo baixo? Um resíduo baixo significa que o meu modelo é capaz de prever a realidade de uma forma mais acurada, mais precisa do que um modelo pior. Então, vejam que todos os indicadores aqui, ó, melhoraram muitíssimo, né? Alguns ele cravou na mosca, antes ele não conseguia cravar nenhum na mosca pela distância de Mahalanobis. Agora aqui ele já tem alguns que ele acerta. E isso que ele erra, ó, tá com 18 aqui tá com 11. A distância de Cook também aqui aumentou um pouquinho, tem que ver o que houve. Tá. Então, vejam que a estatística de resíduo também me permite verificar se o modelo está melhor ou não que o outro, não só pelo R quadrado, tá? Então, o histograma está bem comportadinho, né? Isso aqui é o que a gente quer, tá? Que os resíduos padronizados se comportem de forma normal. Isso é um erro que é muito comum. As pessoas pensam, eu também pensava assim, que os dados têm que ser normais. Os dados têm que estar distribuídos normalmente. A regressão ela não é muito chata com isso. O que ela não gosta muito é que os resíduos não sejam normais. Então, assim, a gente tem essa curva normal que o SPSS gerou para nós, que seria, se essas barrinhas aqui fossem mais próximas possíveis dessa reta aqui, a gente estaria falando de uma curva bem normal, e aqui a gente vê que ela está um pouquinho mais alta que a normal no meio aqui, né? Mas de qualquer forma, não me parece estar muito discrepante de uma curva normal. Tá? Aqui também não tem nenhum dado que está muito fora dessa linha. A gente quer que os dados no gráfico PP sejam muito próximos aqui dessa linha. Aqui vocês observem, aqui eu até vou fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o gráfico Zpred por Zreside, né? Eu previsto pelo residual, tá? Então deixa eu pegar lá o da anterior. Olha aqui, esse aqui é o da regressão linear simples, aqui, e aqui é o do nosso novo modelo. Vejam que aqui ele está muito mais próximo de uma nuvem disforme, ó. Aqui assim, do que aqui assim. Aqui ele está com um aspecto estranho, ele está com um aspecto esquisito, assim, que ele me lembra um morro de detrito, né? Eu não usaria, eu teria um pouco de medo de usar esse modelo aqui em função desse gráfico. Então o que a gente quer é um gráfico mais próximo desse daqui, tá? Vamos ver outros gráficos aqui, né? Vendas pela regressão, esse aqui é o previsto versus realizado. Vejam que aqui também é outra coisa legal da gente comparar, ó. Esse aqui é o previsto versus realizado do modelo anterior. Deixa eu mostrar para vocês, para a gente comparar. Claro que isso aqui é uma coisa que a gente faz no computador da gente, tá? A gente não vai encher o saco dos nossos... A gente não vai encher o saco dos nossos revisores lá e do editor do journal mandando isso aqui para o paper, né? Todos esses gráficos aqui para o paper. Ninguém faz isso, né? Nem para dissertação, nem para tese. Mas isso aqui, dentro do teu ambiente de trabalho, é importante que tenha esse tipo de análise. Olha aqui, ó, como tá ruinzinho isso aqui é o meu Y... Isso aqui é meu Y chapéu e esse aqui é meu Y, tá? Ou seja, o que eu gostaria? Que meu Y chapéu e meu Y tivessem um desenho assim, muito mais próximo de uma linha, né? Ou seja, quanto maior for o meu valor previsto, maior o meu valor real.
né? Eu quero que meu modelo, um modelo bem comportado, faça isso aqui, certo? Quanto mais próximo o r² for de 1, quanto mais alto for o valor do r², mais próximo de uma linha isso que vai se tornar. E para isso que tem o r² ajustado, para evitar que vocês entupam de variáveis lá dentro, fiquem com um r² de 992, 995 e tenham 25 mil variáveis para explicar um modelo. O ajustado vai penalizar vocês. Olha o que acontece aqui, ó. Vejam como ele é mais gordinho e ele tem um formato esquisito, muito mais longe de uma reta que esse gráfico em relação ao no modelo novo. Então significa que vocês estão no caminho certo. É isso que significa. São os gráficos, aqueles que a gente pediu, os gráficos parciais. Então isso aqui é vendas por budget, né? Vocês podem, inclusive, fazer o seguinte, ó. Eu até recomendo que o façam. Coloquem aqui, o que eu fiz, como é que eu fiz para abrir isso, tá? Eu vim aqui, selecionei isso aqui. Então, isso aqui são os dados da minha base de dados. Vendas por orçamento. Clica 2 vezes, ele vai abrir o gráfico. Então, vocês podem abrir aqui. Vocês podem editar, por exemplo, se vocês quiserem, podem dar 2 cliques aqui, diminuir o tamanho do ponto, mudar a cor de preenchimento, botar uma bolinha preta, para enxergar melhor. As bolinhas transparentes são ruins. Vocês podem mudar o tamanho do gráfico, mudar o tipo de variável que vocês querem e tal. Então, isso tudo dá para fazer aqui, tá? Mas o que eu recomendo fazer, eu sempre gosto muito de fazer isso, é assim, ó, coloca um ajuste linear aqui no meio, de preferência de outra cor, para ficar mais destacado, certo? E eu faço isso para todos eles, para poder enxergar melhor onde é que passa a linha e onde é que estão os resíduos, para que lado eles estão, enfim, de um lado e para o outro. Como é que a gente faz para achar problemas? Então, algumas coisas são fontes de problemas aqui no meu modelo, tá? Então, nesse caso, o modelo deu ótimo, né? O modelo não deu problema nenhum. Vocês veem que o r² dele aumentou pra caramba em relação ao modelo 1, os resíduos dele só melhoraram, enfim, nós estamos com uma condição muito boa aqui para trabalhar comparativamente ao que a gente vê na vida real, né? Provavelmente são dados que ele mesmo montou, então por isso que se comporta tão direitinho. Na vida real, a gente tem problemas. O que eu vejo sempre é o diagnóstico entre casos. Aqui está com resíduo padronizado de 13. Esse caso 169, ele é um caso problemático. Vocês veem que com uma variável ele deu problema, com 3 variáveis ele deu problema também. Esse caso 169 é um caso a examinar. Vamos dar uma olhada na base de dados. O que acontece aqui nesse 169? 169, tá? É uma banda que tocou 42 vezes no rádio, altamente atraente. Deixa eu ver coisa aqui. A gente vem aqui nos descritivos. Número de vezes que toca no rádio. A média daqui do povo é 27,5. Ele está com 42, está bem acima da média. Claro que a atratividade, 6,77, está acima da média e um desvio padrão, quer dizer, ele é bem alto, uma banda bem atraente. Deixa eu ver o que ele teve de propaganda. 145, investiu pra caramba em propaganda. E aí, nosso modelo original previa que ele ia vender 148, ele vendeu 360. E o segundo modelo previa 215, ele vendeu 144. Ou seja, diminuiu um pouco o resíduo dele, mas ainda assim, vejam, ele é um sério candidato a ser uma variável influente, né? Ele vendeu muito mais do que o nosso modelo previa. Se a gente for olhar aqui nos gráficos, do previsto, por exemplo, provavelmente ele é esse cara aqui, ó. Provavelmente ele é assim. Clico aqui a primeira vez, ele clica em todos, tá? Ele seleciona todos ao mesmo tempo. Ele imagina que eu quero fazer de todos. Agora, se eu clicar só uma vez nele, só ele aqui fica amarelo. E aí eu tenho uma opção de visualizar e ir para o caso. E ele marca aqui como 169. Só para a gente garantir que a gente está fazendo a coisa certa mesmo. Se vocês clicarem aqui num qualquer, vou pegar um aqui bem do meião, tá? Editar, ir para o caso, 73. 73 está com um resíduo bem baixinho, certo? Então, essa é a maneira como a gente faz a análise de resíduos do SPSS. A gente inspeciona casos específicos, né? Localiza, tá? Problemas no nosso modelo, problemas nos nossos dados. Das estatísticas de colinearidade dos coeficientes. O que significa isso? Quanto mais correlacionados estejam minhas variáveis dependentes dos meus x, maior será o VIF, fator de inflação de variância. O VIF não tem uma regra, tá? A gente quer que o VIF seja baixo, quanto mais baixo melhor. Então, se vocês botarem, por exemplo, duas variáveis que estão altamente correlacionadas aqui, para tentar explicar o modelo, vai dar um fator de inflação de variância muito alto, e ele vai berrar, e aí vocês vão ter que acabar tomando alguma ação, às vezes tirar a variável, alguma coisa assim, e explicar no trabalho de vocês, se vocês tiverem que tirar, porque elas estavam altamente correlacionadas, assim, acontece da vida, tá? Então, olhar, em resumo, o que tem que olhar aqui? Quando vocês rodaram o modelo, tá? Primeira coisa que fizeram depois que rodaram a regressão,
Estatísticas descritivas, esses números não estão muito discrepantes, média, desvio padrão e tal. As correlações no modelo de vocês não tem nenhuma variável com uma correlação muito estúpida, né? Principalmente aqui, ó, vendas é a minha variável dependente. Então, tudo bem, se estiver correlacionado com ela, tá certo. Agora, o que me interessa aqui? Essa primeira linha aqui, ó, vendas com as outras variáveis, tudo certo, eu quero que seja mais alto possível, e vendas com as outras variáveis eu quero que seja mais alto possível. Agora, saiu daqui, ó, essas aqui, bom, claro, essa coluna aqui do meio não interessa, todo mundo, a correlação dele com ele mesmo é alta. Essa parte daqui é que eu tenho que me preocupar. Essas aqui são as minhas variáveis x. Eu não quero que meu x seja muito correlacionado entre si, então vocês têm que dar um jeito de eliminar. Enfim, pensar como é que vão fazer. Depois, olhar no resumo do modelo R quadrado, a diferença entre, se vocês tiverem mais de um modelo, a diferença de R quadrado entre um e outro, a ANOVA entre os diferentes modelos, ver se eles são significativos. Obviamente os coeficientes, né? Entre eles a coisa mais importante está aqui, é o t, e portanto quanto maior o t, menor o grau de significância das variáveis independentes de vocês. E finalmente as estatísticas de colinearidade para ver se não tem variáveis muito altamente correlacionadas que estão dando problema. E aí olhar o diagnóstico dos casos, as estatísticas de resíduos, é bom olhar, principalmente comparar com outros modelos que vocês tenham rodado anteriormente, e aí olhar esses gráficos, como eu disse para vocês, observar se ele está mais próximo da normal, os resíduos padronizados, se não tem uma parte aqui que está muito fora e assim por diante, tá certo? Então, com isso eu encerro a parte de regressão normal com variáveis numéricas. No meu próximo vídeo eu vou trabalhar com vocês questões um pouco mais avançadas, trabalhando com variáveis categóricas, por exemplo, gênero e outros. Por enquanto é só.